Oi, pessoal. Vamos conversar hoje acerca de um tema tremendamente importante nos processos de execução. Vamos falar hoje acerca da penhora. Em primeiro lugar, eu gostaria de assinalar para vocês que hoje em dia uma das formas mais eficazes de penhora tem sido a penhora através do sistema Sisbajude, a conhecida penhora online, a penhora de dinheiro. Tá? Essa penhora de dinheiro, ela vem prevista no artigo 854 do CPC e ele coloca assim, vou me permitir a leitura. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito e aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que hoje é o sistema do Sisbajude, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, nós temos uma execução, nós temos o devedor, ele, se for o cumprimento de sentença, ele é intimado para pagar em 15 dias, sob pena de 10% de honorários, 10% de multa. Se for uma execução autônoma, ele é intimado, ele é citado para pagar em 3 dias aquela quantia, tá? Muito bem. Não pagando, a primeira coisa que o exequente pode lançar mão é do pedido da penhora via sistema Sisbajude, vulgo penhora online, a penhora de ativos financeiros. E esse pedido é feito, tu podes fazer, inclusive, lá na tua inicial da execução autônoma ou no requerimento inicial do cumprimento de sentença, para o caso de não ser pago no dia aprazado pela lei, que seja imediatamente buscado esse valor junto ao sistema do Banco Central. Muito bem. Como se operacionaliza isso? Tu tens que indicar o valor do débito e o CPF da pessoa que tu estás procurando fazer esse bloqueio de dinheiro. Por que eu falo bloqueio? Em primeiro lugar, não sai penhorando o dinheiro. Em primeiro lugar, é feito o bloqueio dos valores. Por quê? Porque depois desse bloqueio ser feito, simplesmente vai se abrir um prazo de 5 dias, o devedor ele tem que ser intimado acerca desse bloqueio pessoalmente, né, ou na pessoa do seu advogado, se tiver advogado, na pessoa do advogado, se não tiver pessoalmente, tá, ele tem que ser intimado acerca desse bloqueio, para em 5 dias ele se contrapor a ele. Como é que ele pode se contrapor a esse bloqueio? Muito bem, ele pode dizer que as quantias são impenhoráveis, então é aquela questão do salário, da poupança ter 40 salários mínimos, enfim, ou ele pode dizer que há excesso de execução, então esses valores ultrapassam ao valor efetivamente devido. Então, o juiz, julgando essa defesa do executado, pode optar por conceder, né, o direito a esse executado e aí vai ser desbloqueado esse valor, ou não vai se convencer e vai esse valor ser convertido em penhora. Então esse que é o importante da questão, primeiro bloqueia, depois converte em penhora, se não houver nenhuma impossibilidade a essa penhora. Bom, a gente sabe que o devedor, pelo princípio da transparência, o patrimônio dele todo está disponível para o credor, porque ele responde com seu patrimônio presente, seus bens presentes e futuros, por força do 789 do CPC, para o cumprimento das suas obrigações, né? Então, a penhora dos ativos financeiros é muito utilizável e talvez, conforme eu já tinha dito antes, talvez seja a forma mais eficaz. Mas aí vem uma segunda ideia. O que nós temos a respeito dessa segunda ideia? Se esse devedor for casado e o regime de bens desse devedor for da comunhão parcial de bens ou da comunhão total de bens, como é que fica essa questão da penhora dos ativos financeiros?
Então vamos ver o seguinte, nesse regime de comunhão total de bens, o que é de um é do outro, então pode fazer a penhora livremente, independente se é dinheiro da mulher ou do marido, simplesmente a comunhão é total, ambos possuem todo o patrimônio, né? E vai ser resguardada, claro, a ameação dela, né? Mas aí não tem grandes discussões. A grande discussão que se tem é quando o regime é de comunhão parcial de bens. E aí eu vou atrelar esse regime da comunhão parcial de bens, tanto o casamento quanto a união estável. A gente já sabe que nos casais que vivem em união estável, essa união estável é reconhecida pelo regime de comunhão parcial de bens. Isso quer dizer o quê? A partir da constância dessa união estável, ou a partir da data deste casamento, os bens são tidos como comuns do casal, né? Então, existe a possibilidade perfeitamente de se buscar a penhora online ou a penhora através do sistema Sisbajude, esse bloqueio de ativos financeiros, em nome também da cônjuge ou do cônjuge e da companheira ou do companheiro, que tem esse regime de comunhão parcial de bens garantido, tá? Muito bem, esse regime da comunhão parcial de bens, como eu disse para vocês, é um regime que, se não tiver nada em contrário, nenhum pacto, nenhuma especificação em escritura pública, é o regime convencional. E os bens adquiridos nessa convivência a ambos pertencem, né? Vamos ver o seguinte, na hipótese de um dos companheiros ser o devedor ou um dos cônjuges ser o devedor e existir esse regime da comunhão parcial de bens. Existe um imóvel, vamos dizer assim. Esse imóvel, ele pode ser penhorado? Pode, mas é dos dois, não tem problema, metade é do devedor. Tá, mas como é que faz isso? Esse imóvel, ele pode ser vendido judicialmente? Pode, desde que seja resguardada a meação daquele que não é devedor, daquele integrante do casal que não seja a dívida dele, ele pode pedir que seja resguardada a ameação dele, mas ele não pode impedir a venda de um bem indivisível, que sendo esse o único bem para pagar a dívida, né? Então aqui eu tenho o princípio do resultado e o credor garante esse princípio do resultado. Então, a regra sempre é que se resguarde essa ameação. E isso no STJ era tranquilamente pacífico, né? Inclusive, eu cito para vocês o agravo em recurso especial número 970.203 de Minas Gerais. A relatoria é do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, ele foi julgado em 2016 e publicado o julgamento em 2017, que dizia que é possível a penhora de quarta parte referente ao companheiro devedor ameação, oriunda de regime de comunhão parcial de bens, mesmo que o bem esteja registrado, atenção, exclusivamente em nome do convivente não devedor. Então, presta atenção, olha aqui, se eu tenho um bem escriturado, registrado em nome do convivente que não é devedor, esse bem pode ser penhorado com base no regime de comunhão parcial de bens, ou seja, no momento em que eles têm essa união estável, no momento em que eles têm esse casamento sem nenhum pacto antinupcial, o que é de um é dos dois na constância desse casamento, se foi adquirido onerosamente na constância desse casamento. Então, eu posso perfeitamente penhorar, ainda que esteja somente no nome daquele que não é o devedor. E vai ser garantido, no caso, a meação dele, né? Então, a partir daí, claro que eu tenho que me lembrar também se não é hipótese de um bem que seja incomunicável, né? Que não se transmita ao outro, né? Não havendo nenhuma cláusula de incomunicabilidade, eu posso perfeitamente fazer isso. Bom, qual é a novidade que eu tenho para fazer para vocês, né? A novidade é o seguinte, é o STJ no recurso especial 19.69.814 de Santa Catarina, julgado agora em 2023,
colocou que os ativos financeiros existentes em conta corrente de titularidade exclusiva da cônjuge meeira, que não participou na constituição da dívida do marido, sócio da pessoa jurídica, não responde automaticamente. Frise-se, o pagamento dessa dívida, esse bloqueio nesses ativos financeiros, eles não respondem, esse valor não responde automaticamente apenas pelo fato deles serem casados no regime de comunhão parcial ou, no caso, ser na questão da união estável, ter esse regime que rege, né? Então, o relator, ao sustentar a sua decisão, ele colocou, vou me permitir a leitura, que o regime de comunhão parcial não torna o cônjuge companheiro solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, nem autoriza que sejam violadas as garantias processuais atinentes ao devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa, tá? Então, essa é uma questão importante, né, para mostrar que essa não é uma questão automática. E aí vocês vão me perguntar, mas vem cá, professora, é possível a penhora desse cônjuge, desse companheiro não devedor, quando ele vive em união estável ou um casamento com regime de comunhão parcial de bens? Eu vou te dizer que sim, é possível, mas aí vai depender de prova, pessoal. E prova em que sentido? Que os frutos obtidos, nesse caso, desse dinheiro, ele veio em função de uma formação de dívida que se deu para resguardar a família, para sustentar a família. Então, esse cônjuge que não é o devedor, usufruiu desse dinheiro que está sendo cobrado na execução contra o seu parceiro, contra o seu cônjuge, ele usufruiu desse dinheiro, então o dinheiro dele também será responsável para pagar a dívida, tá? Mas tem que haver essa prova que essas compras foram necessárias à manutenção da economia doméstica, que reverteu em prol da família e é inerente à administração do patrimônio do casal. E isso depende de prova a cargo do credor. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. É uma questão bem debatida hoje em dia, num momento em que a penhora online é um dos meios mais viáveis de satisfação, né? Então, eu poder atingir uma conta corrente que não está somente no nome do devedor, sequer é conjunta, está somente no nome do seu companheiro, com certeza a meação, sem dúvida nenhuma, não tem discussão em cima da meação, mas também, e aí é o alargamento, de atingir a meação daquele cônjuge que não é devedor, mas que usufruiu daquele valor, né? E aí depende de prova a cargo do credor na manutenção da sua vida, em prol da sua família. Então era isso que eu tinha para o momento. Se estão gostando do canal, convido a que se inscrevam aqui, né? Deixem o seu comentário, acionem o sininho, deixe a sua curtida, que isso ajuda bastante o canal. E agradeço sempre a atenção, me colocando sempre à disposição de todos vocês. Um grande beijo, fiquem bem!